Pessoal, na nossa aula de atualidade do dia de hoje, nós vamos discutir um dos temas mais relevantes do momento atual, que foi lá a reunião do G20, ocorrida aqui no Rio de Janeiro, para debater temas extremamente importantes, dentre eles a taxação dos super ricos, o combate à fome a nível mundial. Então vem para cá para a gente poder entender toda essa temática, que, claro, pode estar lá na sua prova. Aula de hoje, aula de atualidades, cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Bom, primeira pergunta importante é: o que é o grupo do G20? O grupo do G20 reúne lá as 19 maiores economias globais e, além dela, a União Europeia, que é um mega bloco econômico. Nessa última reunião, nós tivemos também a União Africana, que é um megabloco econômico e político daquele continente, participando também dessa reunião no Rio de Janeiro. O Fórum do G20 ele é extremamente importante para discutir questões de âmbito econômico e de âmbito financeiro em escala global. Ele reúne lá as maiores economias do mundo, que envolve basicamente 80% da população mundial, envolvendo, claro, as maiores economias do planeta, dentre elas o Canadá, os Estados Unidos, os países que compõem a União Europeia, o Japão, a Austrália, Nova Zelândia, Brasil, dentre outros. O fato relevante para a gente é que neste ano o Brasil estava na presidência do G20 e, portanto, o governo brasileiro montou uma agenda basicamente centrada em dois grandes pontos: a questão da tributação e a segunda questão, o combate à fome. O combate à fome foi o elemento chave, porque o governo brasileiro conseguiu emplacar uma aliança global contra a fome, que vai ter lá, claramente, a liderança do Brasil. O Brasil é um país que, tecnologicamente, é muito avançado na produção de alimentos. Eu sempre digo para os meus alunos que a gente tem a nossa Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Produção Agropecuária, que é a NASA brasileira, que domina uma tecnologia de ponta de produção de alimentos, não só para o território nacional, mas exporta essa tecnologia, por exemplo, para a África, para a América do Norte e até para a Ásia. Então vem para cá, acompanha comigo um pouquinho da nossa aula de hoje e aí a gente vai explicando ponto a ponto para você. Legal? Acompanha comigo. Dito isso, então, pessoal, o Fórum Internacional do G20 recebeu líderes das principais economias do mundo entre 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. O intuito foi discutir e promover a cooperação em questões econômicas e financeiras de alcance global. Fazem parte do grupo as economias mais industrializadas do mundo, né? Dentre elas o Brasil, que estava na presidência do G20 nessa reunião. Essa presidência é rotativa. A África do Sul, a Alemanha, a Arábia Saudita, a Argentina, a Austrália, Canadá, a China, que já é a segunda maior potência econômica mundial, Coreia do Sul, Estados Unidos, a maior potência econômica, política e militar do globo, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além dos demais países que compõem a União Europeia, representada aqui pelo bloco, e também da União Africana. Bom, para orientar as nossas ações em direção a resultados concretos, a presidência brasileira do G20 considerou as atividades deste ano em torno de 3 prioridades. Primeiro, a inclusão social, com o combate à fome e à pobreza, o desenvolvimento sustentável, a transição energética e a ação climática e a questão da governança global. Vamos falar primeiro da taxação dos super ricos. Aqui, a gente tem que lembrar um conceito extremamente importante e muito pouco aplicado no Brasil. Você se lembra que as aulas de atualidades não servem só para prova de atualidades, né? Ela serve muito para você lá na hora da sua redação, para você ter um elemento argumentativo
na hora de fazer uma boa redação e assim pontuar e ser aprovado. Qual é o ponto? Quando a gente considera a tributação, nós temos basicamente três elementos: uma tributação regressiva, uma tributação neutra e uma tributação progressiva. Daí nós falarmos da regressividade tributária, da progressividade tributária e da neutralidade tributária. A regressividade tributária, ou seja, os impostos regressivos, são aqueles cujo peso da carga tributária incide sobre a maioria da população pobre, contribuindo assim para o aumento da desigualdade socioeconômica. Esse modelo é o modelo que, infelizmente, historicamente se constituiu no Brasil. Vou tentar dar um exemplo bem simples, mas apenas para você entender. Você e eu, e talvez as pessoas que o te cercam, nós pagamos lá o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, em carro e moto que nós temos. Observe que o imposto ele incide sobre a propriedade de um veículo automotor. É importante você lembrar que a categoria imposto é uma categoria de tributo que nós chamamos de não vinculado, ou tecnicamente, não contraprestacional. Como assim, professor? Do ponto de vista cidadão, muitas vezes a gente fala assim: eu pago um IPVA caro e pego ruas e estradas esburacadas. Sob o ponto de vista cidadão, isso faz todo sentido. Sob o ponto de vista tributário, não faz sentido algum, porque o IPVA não é para conservar via pública. O IPVA ele vai para a caixa do governo estadual, 50% para o estado e 50% para o município de origem daquele veículo, onde ele foi emplacado. E aí, o estado e o município gastam esse dinheiro, esse recurso, da maneira como bem lhe aprouver ou como a legislação o determinar. Pode ser com segurança pública, com saúde, educação, saneamento básico, pode ser com cultura, pode ser com moradia, enfim, a utilização é diversa. Observe lá que o imposto ele incide sobre uma manifestação de riqueza, de patrimônio, do contribuinte, que é a propriedade de um veículo automotor. Veículo automotor é aquele veículo que tem um motor que impulsiona ele. A pergunta, então, é: por que jet ski, lancha, jatinho particular e helicóptero particular não pagam IPVA? É simples. É porque o modelo tributário é regressivo. Eu e você, a população mais pobre, que às vezes tem um carrinho, uma moto lá para poder trabalhar, ela paga o IPVA. Mas aquela população super rica, que tem o jatinho, que tem o helicóptero particular, não paga nada. Ora, mas não é um veículo automotor? Então, por que ele não paga? Porque o sistema tributário é regressivo. Ele pesa sobre a população de mais baixa renda e acaba desonerando a população de alta renda, contribuindo, então, para a desigualdade social. O Brasil acabou de aprovar uma reforma tributária que vai passar a tributar jatinho, helicóptero, lancha, jet ski, para que as pessoas mais ricas possam contribuir, ou devam contribuir, melhor dizendo. O ponto fundamental, no entanto, é que nós temos um outro conceito, que é o conceito de neutralidade tributária. A neutralidade é aquela em que a carga tributária ela não aumenta e nem diminui a desigualdade socioeconômica. Ok. E, finalmente, nós temos o critério que é adotado em quase todo o mundo desenvolvido, o mundo central. E aí eu estou falando dos Estados Unidos, do Canadá, da União Europeia, do Japão, da Austrália, da Nova Zelândia e por aí vai. Esses países adotam o critério da progressividade tributária, o que significa dizer que o peso dos tributos ele é escalonado
de acordo com a capacidade de pagamento do contribuinte. O objetivo, claro, não é penalizar os mais ricos, não é isso. Mas o objetivo é cobrar tributo ou mais tributo de quem tem mais capacidade de pagamento. Num certo sentido, abre aspas porque eu vou falar, é uma política Robin Hood. Eu estou tirando mais tributo de uma população mais rica, que tem maior capacidade de pagamento, para poder financiar projetos de transformação social para a população mais pobre, que tem menos renda. Esse critério, por exemplo, é o adotado nos Estados Unidos, no Canadá, na União Europeia, no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia. E, portanto, o Brasil não está inventando nada de anormal. Só que a progressividade tributária no Brasil não é a base do nosso sistema tributário. E se espera que, com a nova reforma tributária, ele passe a ser. A vantagem, né, da progressividade tributária é que ele contribui para a redução da desigualdade socioeconômica. E, portanto, eu tenho uma sociedade mais equitativa, mais igualitária, socialmente mais justa. Bom, mas o problema fundamental é que, a nível mundial, nós criamos uma categoria pela primeira vez na história dos mega ricos, daquelas pessoas que são bilionárias. Algumas vezes, a gente corre-se o risco até de termos uma pessoa trilionária. Ainda não temos. Mas, né, em breve, o mercado financeiro espera que nós teremos a primeira pessoa trilionária do mundo. É claro que o grande problema é que alguns vão dizer, mas essas pessoas fizeram por merecer. E aí ninguém está discutindo uma questão de mérito aqui. O que nós estamos discutindo é um princípio lá da tributação chamada capacidade contributiva. Então, se eu tenho uma renda maior, eu tenho que contribuir mais para o bem-estar da sociedade, já que a vida se dá em sociedade, em coletividade. Perfeito? Dito isso, o Brasil propôs, então, uma medida de taxação dos super ricos, que o G20 acolheu. Olha para cá. Taxação dos super ricos. Com total respeito à soberania tributária, nós procuraremos nos envolver cooperativamente para garantir que indivíduos e patrimônio líquido ultra alto sejam efetivamente tributados, diz o texto final dos líderes do G20. Claro que isso aqui é uma recomendação que foi assinada por todos os líderes. Não há como o G20 impor isso a um país soberano. Cada país decide sobre a sua carga tributária. Por exemplo, muito se fala que os Estados Unidos é um país liberal e que a carga tributária lá é de 27% do PIB, enquanto que no Brasil é, na média, entre 33% a 36% do PIB. Só que o que as pessoas não falam é que no Brasil, por exemplo, quando uma pessoa ultra rica ou muito rica vai transferir os seus bens para a próxima geração, o imposto de transmissão de bens causa morte ou doação no Brasil hoje varia lá entre 2% a 8%. Nos Estados Unidos, esse valor chega até 47%. Significa dizer que a alíquota de 47% é aplicada, professor? Não, mas ela pode chegar até 47%. Então, observe como que, às vezes, a gente tem uma visão equivocada de justiça tributária. Lá nos Estados Unidos, a carga tributária geral é menor, mas quando ele vai transferir os seus bens para a próxima geração, a família ultra rica pode ser tributada em até 47%, enquanto no Brasil a alíquota máxima hoje é de 8%. Então mostra como o sistema lá tributário é um sistema mais Robin Hood. Ele está tirando mais dos ricos para poder financiar projetos para a população mais pobre. Legal? Segunda medida, pessoal. A proposta segue a ideia
do economista francês Gabriel Zucman, numa taxa mínima global de 2% sobre a fortuna de bilionários, o que poderia arrecadar 250 bilhões de dólares ao ano, algo em torno aí de 1,24 trilhão de reais por ano. E ele tributaria apenas 3 mil pessoas no mundo. Eu vou repetir, porque parece que é inacreditável, mas não é. Se eu tributar os ultra ricos em apenas 2% sobre a sua fortuna, eu arrecado 250 bilhões por ano. Quantas pessoas no mundo irão pagar isso? 3 mil pessoas apenas. Lembrando que o planeta hoje tem aproximadamente 7 bilhões e meio de pessoas. Isso dá a dimensão de como que um grupo muito pequeno se acumulou, riqueza ao longo do tempo histórico. Bacana? Outra questão é o Brasil criou, junto com esses países, uma aliança global contra a fome e a pobreza. 148 países aderiram à iniciativa brasileira, incluindo 82 países, a União Europeia, a União Africana, bem como o Banco Mundial e o Organismo das Nações Unidas. A primeira meta anunciada prevê a ampliação do programa de transferência de renda para países como Togo, Chile e Nigéria, com previsão de atingir 500 milhões de pessoas. A questão fundamental é que hoje nós temos tecnologia no mundo para produzir alimento para todos. A fome não é mais, a nível planetário, uma questão de dificuldade na produção de alimentos. Lá atrás, durante o período, por exemplo, da Antiguidade ou do período medieval e até do início da Era Moderna, foi. Hoje não é mais. O planeta como um todo produz, na média, 20% a mais de alimento do que consome. E a pergunta fundamental, então, é: por que é que eu ainda tenho fome no mundo? Porque a distribuição de renda é desigual. Mas existem problemas que, às vezes, são locais, onde eu tenho lá dificuldade de ter acesso à água, a uma terra fértil e a uma tecnologia de produção mais eficiente, mais eficaz. E é aí que entra a liderança brasileira. O Brasil tem tecnologia na área agropecuária para dar e para vender. E aí, o Banco Mundial... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lacon Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursantes, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lacon Cursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!